para se vangloriar, para exercer domínio apenas por exercer, porque ele tinha autoridade para isso. Tudo que Jesus fez na sua vida ministerial está pautado no amor que ele teve pela igreja e por cada cristão. Então eu aprendo com Jesus que nós devemos ser motivados a servir uns aos outros por amor. É o amor que nos motiva. É o amor que nos faz estar num lugar e superar as diferenças. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. E nós conseguimos superar a diferença e nos ajudarmos por causa do amor. Desse amor que o Pai derramou por nós. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Essa expressão aqui, até o fim, lá no grego, ela tem um significado, é a palavra telos, e ela significa, ele amou de forma completa, ele amou de forma consumada, ele amou de forma a ser levado ao seu limite, de forma intensa, para que nós sejamos e permaneçamos como uma igreja que serve ao modelo de Jesus. Nós precisamos ser movidos pelo amor. Não podemos ser movidos pelo desejo de sermos exaltados, de sermos reconhecidos. Quem toca aqui na frente, o ministério de louvor, né? É o pastor que traz a palavra. Trazendo aqui para o retiro, é o irmão que está lá na cozinha, é o irmão que lava o banheiro, é o irmão que faz, né, tantas coisas aqui no retiro. Nada é para a nossa vanglória. Nós somos motivados a servir por amor, porque Ele primeiro nos amou. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai declarar isso. No capítulo 2 ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de um servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ainda que tivesse todo o direito de exercer a sua glória entre nós, a sua autoridade entre nós, ele se esvaziou, assumiu a forma de um ser humano e passou a nos servir. A vida de Jesus é um serviço, é uma entrega, e ela deve servir de modelo para nós como igreja. Você vai sair daqui e a coisa que mais vai ser exigida de nós como igreja é servir um ao outro. Isso tem que pulsar dentro de nós. Isso tem que correr como sangue no nosso coração, nas nossas emoções. Por isso que Paulo vai dizer: tenham vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Porque às vezes a gente quer exercer serviço, mas com a motivação errada. Alguns estão exercendo o serviço com a motivação de receber exaltação, receber glória. Mas servir na igreja é um privilégio concedido por Deus para que toda a igreja possa ser abençoada. Quando você serve, você abençoa, porque você foi abençoado por aquele que se entregou por você. Então, irmão, em nome de Jesus, diante de tudo que você ouviu aqui e foi ministrado, vamos sair das portas desse sítio com essa consciência de quem nós somos. Somos servos. E porque eu sou servo, o meu coração almeja servir ao meu irmão, almeja servir a igreja, almeja servir aquele que Deus vai colocar na minha vida. Aqui foi falado nas pregações como a gente tem que prestar atenção da maneira que a gente está vivendo como igreja, como a gente está tratando o que Deus está entregando nas nossas mãos, né? A gente é servo,
Que a mesma disposição que a gente teve aqui nesses 4 dias continue na nossa dinâmica diária como igreja. A mesma alegria, né, como já foi falado aqui, de ir para a EBD, a mesma alegria de ir para um culto de doutrina, a mesma alegria de ir para domingo, junto com os irmãos, seja movido por um sentimento de amor uns com os outros e uma consciência de serviço. A igreja vive para servir. E Jesus está dando esse exemplo aqui na mesa. Mas ele começa dizendo, João declara, ele tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os de forma completa. Que a gente não exerça um amor meia boca. Que fale com os lábios, mas não expresse com as atitudes. Eu louvo a Deus, porque aqui nós podemos viver isso. E eu agradeço por tua vida, por você ter me amado, você ter me servido, e eu poder ter servido a você. Nós vivemos isso que Jesus está ensinando aqui. Segunda coisa que Jesus ensina sobre essa assembleia, que é a igreja, que é uma assembleia de servos, é que a diaconia deve ser um ato de humilhação e não de exaltação. Já até adiantei aqui. Porque o que Jesus faz aqui, está no verso 2 e 4 aqui, o texto diz, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingindo. A atitude de Jesus naquele tempo na mesa foi a atitude que um escravo da casa deveria ter quando recebeu cada uma daquelas pessoas que estão naquela casa. Deveria ter um servo ali, que era comum na casa de todo judeu, um servo que trabalhava, e ele preparava a recepção das pessoas. Toalha, uma bacia d'água, daquelas terras empoeiradas, que todo mundo chegava com o pé cheio de poeira. Era costume lavar os pés das pessoas. E era a função do escravo da casa. Jesus sendo o Senhor, Jesus sendo o mestre deles, estando na mesa com eles, na mesa da comunhão, ele toma a iniciativa de levantar daquela mesa e assumir o lugar daquele servo que deveria ter feito isso, para dar um ensinamento a todos os seus discípulos. Jesus aqui não ficou requerendo glória nem honra para ele, mas ele se esvaziou, como diz Paulo aos Filipenses, de toda a sua glória, de tudo aquilo que ele merecia, e assumiu a forma de um servo. Então a gente aprende uma coisa: servir não pode cair no nosso coração com um sentimento de que nós devemos ser louvados porque estamos servindo. A gente fala assim, tá vendo como é que eu fiz, como é que eu operei, como é que eu realizei, quantas coisas eu fiz, tá vendo como eu me dediquei. Não, seja um ato de humilhação. Eu só fiz aquilo para o qual eu fui chamado por Deus. Todos os meus atos é porque Deus me chamou para servir, e servir com amor. Às vezes a gente vê em algumas igrejas e é triste isso, quando um irmão quer se levantar sobre o outro, um irmão quer aparecer mais do que o outro, quer ter mais reconhecimento do que o outro. Quando isso aconteceu entre os apóstolos, Jesus repreendeu severamente. Quando começaram a discutir quem é que vai ficar à sua direita, à sua esquerda, quem é que vai ter a melhor posição, quem vai ser mais considerado dos discípulos, Jesus repreendeu ele. As autoridades da terra
exercem autoridade umas sobre as outras e exigem honras. Jesus fala para os seus discípulos: olha, aquele de vocês que quiser ser o maior entre vocês, que seja aquele que serve. Se você quiser sobressair, seja aquele que assume a posição de servir. Porque essa é a posição que a igreja precisa estar vivendo. Então Jesus, ele faz todo o movimento de um escravo. Tira a sua roupa de cima, pega a bacia com água, pega uma toalha, e os discípulos estão na mesa olhando isso. O que esse cara está fazendo? Deveria ser um servo que deveria estar fazendo o que ele está fazendo. E eles estão observando. Se esvaziar, se humilhar. Foi falado aqui que a gente precisa se entregar ao Senhor de todo o nosso coração. A gente precisa obedecer o Senhor, ouvir a voz do Senhor. Precisamos vigiar na nossa vida diária de comunhão com Deus, de oração, de palavra. Precisamos entender, querido, qual é o nosso propósito. Eu tenho orado lá por Santíssimo, que seja uma igreja onde todos os membros entendam que são servos. Porque às vezes a gente pode fazer parte de um grupo e a gente não se achar servo. Hoje é muito mais fácil, e a gente é muito mais tentado a querer ser servido do que servir. Porque ser servido é bom. Alguém fazer tudo por você é bom. Eu me sinto bem quando alguém vai, toma a frente e faz tudo. Mas se a gente não vigiar, a gente é tomado por essa consciência de que a gente faz parte de um grupo, de uma igreja, e que alguns servem e eu estou sentado. E eu posso ficar na plateia. Não. Não é esse o ensinamento que Jesus dá para os seus discípulos. O ensinamento é que vocês vão servir uns aos outros. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse o que vos sirva. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 42, Jesus falando aos seus discípulos. Então, querido, uma igreja que é uma assembleia de servos, ela precisa servir de forma humilde, entendendo quem ela é, não buscando exaltação, não buscando reconhecimento porque está servindo ou fazendo alguma coisa dentro da igreja. Eu faço porque Deus me ama e eu fui chamado para servir. Terceiro ensinamento que eu aprendo com Jesus aqui, na lição de serviço, é que servir é um ato de amor sem restrição. Servir é um ato de amor sem restrições. Porque às vezes a gente pode fazer restrições para servir. Eu sirvo esses bem, mas esses eu já não sirvo tão bem. O verso 11 vai dizer assim, no texto que nós lemos. Acompanhe aí na sua Bíblia. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Ele chega para os discípulos, começa a lavar os pés dos discípulos, chega na frente de Pedro, e Pedro vai querer embarrear o momento, né, que Jesus está dando um ensinamento, e vai dizer: Senhor, o que tu está fazendo? O que tu está fazendo, Senhor? Pedro, fica tranquilo, tu não está entendendo agora, porque ele estava trazendo na mente a figura do servo, do escravo que deveria lavar. Tu não está entendendo, tu não está entendendo, mas tu vai entender mais tarde. Ele continua, mas Pedro ainda é resistente. Tu jamais me lavarás os pés. Na concepção de Pedro, é o mestre, é o Senhor, é o nosso líder, é aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como ele vai lavar meus pés? E Jesus vai duramente repreender e dizer assim: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí ele entende
aparentemente que ele não quer ficar fora, ele vai dizer assim: eu quero ficar fora não, então não lava só os pés não, lava minha cabeça, lava minhas mãos. E ele vai dizer: não, não é necessário, vocês já estão limpos. É necessário nesse momento entender o que eu estou ensinando, só lavar os pés de vocês. Mas ele vai dizer assim: mas isso não é com todos que estão aqui, porque nem todos estão limpos. E ele estava se referindo a Judas, do coração de Judas, aquilo que já estava dentro do coração de Judas. Mas o interessante é que, mesmo sabendo que Judas era o traidor, o que ele fez? Quando chegou em Judas, ele fez, né? Passou de lado: Judas, fica aí, teu pé todo sujo que... Não, lavou os pés do traidor também. Isso traz uma grande lição para nós, querido. Servir é um ato de amor sem restrição. A gente não tem que escolher a quem nós vamos exercitar o serviço cristão. A todos que Deus colocar diante de nós, a todos que fazem parte da nossa família. Foi falado aqui sobre que a parte da manhã, o serviço da igreja, o ministério da igreja, ele começa dentro de nossos lares, dentro da nossa casa. Nós precisamos exercer esse serviço uns para com os outros. O esposo para com a esposa para com o esposo, os pais para os filhos já serem ensinados a servir. Serem ensinados a servir os seus pais. A gente tem que caminhar na contramão desse mundo, irmãos. O que a gente está vendo no mundo é que os filhos estão crescendo e eles não têm, às vezes, essa consideração para com os seus pais, de servir os pais. Nós precisamos ensinar de cedo. Crescer com a consciência: eu sou um servo, eu sou filho de Deus, eu sou um servo, e eu tenho que servir a minha família. E este é um mandamento, irmãos. Olha o verso 34, eu queria que você fosse lá para o verso 34 do texto. Servir é uma questão de entender o mandamento. O verso 34, Jesus vai dizer assim: eu lhes dou um novo mandamento para vocês: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Servir é uma expressão de amor que deve ser praticada por nós sem restrição. E não deve ser algo que nós venhamos a escolher, mas devemos cumprir. Um novo mandamento vos dou. Jesus vai dizer para eles assim, e vai fazer uma pergunta para eles. Depois de lavar os pés, voltar para a mesa, ele deu o exemplo, ele vai fazer uma pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz a vocês? Vocês compreenderam o que eu fiz a vocês? Eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite. Você compreendeu o que Jesus fez por você? Está bem esclarecido na sua mente o que Jesus fez pela sua vida? Porque isso é importante, para que você viva e cumpra o mandamento que Ele deixou. Um novo mandamento vos dou. Porque tem muita gente escolhendo a quem tem que amar, a quem tem que servir e como tem que servir. Jesus está dando um mandamento dizendo: assim como eu fiz a vocês, façam uns aos outros. Então servir é um mandamento, não é opcional, não é de acordo com o que eu acho, ou de acordo com o que eu sou capaz de fazer. Não, é mandamento, é obedecer. E o Espírito Santo vai te dar capacidade para isso. Mas nós precisamos ter essa consciência. Servir é um mandamento. Servir é um ato de amor e um mandamento que nós devemos cumprir sem restrições. Saia daqui desse retiro
com uma sede maior de servir. Se você serviu aqui nesse retiro, saia daqui com uma sede ainda maior de servir, por tudo que Deus entregou a você. Mas ele diz também aqui que essa assembleia de servos, que é a igreja, deve servir a Deus com uma atitude de submissão à autoridade de quem Ele é. Vocês têm que olhar para mim e ver como eu vos fiz. Às vezes a gente pode medir o serviço na igreja ou na nossa vida pelo que as pessoas estão fazendo. Mas o modelo deixado por Jesus no último encontro é a sua vida. Eu tenho falado para a igreja, irmãos, olhem mais a vida de Jesus. Porque às vezes a gente vai começar a prestar atenção na vida do outro, e às vezes o outro não está correspondendo, e a gente acha que não tem que corresponder também. Mas Jesus é o modelo. Jesus é a nossa motivação. É Jesus que tem que motivar a gente, aquilo que Ele fez. Olhem para mim, é por isso que Ele se preocupou em sair do meio deles da mesa, ir lá e dar o exemplo. Talvez seja por isso que Ele, no início, quando entrou na casa, Ele não fez essa observação. Faltou alguém para lavar os pés. Ele nem recriminou. Está tudo cooperando, está tudo dentro daquilo que eu quero mostrar para eles. Vou dar um exemplo para eles. Então você e eu devemos olhar mais para Jesus e copiar o modelo de serviço de Jesus. Agora ele diz aqui também nesse texto do lava-pés que servir é uma atitude que gera felicidade. Você quer ser bem-aventurado? Amém? Amém? Você quer ser feliz na vida cristã? Você quer viver feliz como igreja? Então sirva, deseje servir. Olha o que ele diz aí no verso 17. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados vocês serão, se colocarem em prática. Felizes vocês serão. Há mais alegria em servir do que ser servido. Há mais alegria em servir do que ser servido. Eu e a Cleide já participamos de alguns encontros em que a gente foi participar e foi servido o tempo todo. Que alegria, irmãos, você não tem que fazer nada. Que alegria você ser servido por pessoas. Mas teve um momento que a gente foi convidado para servir. A alegria foi muito maior. O gozo no nosso coração era algo assim que a gente não conseguia conter, por estar servindo. Então nós como igreja temos que ter esse entendimento. Se você quer ser feliz na vida cristã, tenha prazer em servir. Deseje servir. Ofereça-se para servir. Não aceite que você é um filho de Deus e não esteja exercendo o serviço na obra do Senhor. Não ache isso normal. Já tem muita gente fazendo. Já tem muita gente para essa área, já tem muita gente ocupando aquela área ali, então eu não preciso me movimentar, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Não é esse o chamado para a igreja. Quando eu falo igreja, eu estou tomando os apóstolos aqui como uma igreja que Jesus está aqui instituindo. E nós fazemos parte dela. Ele deu esse exemplo para que faça parte da dinâmica de toda a igreja. E Deus concede a nós o privilégio de servir para que nós sejamos abençoados. Eu queria que você experimentasse isso mais e mais na sua vida. Não só aqui no retiro, mas na dinâmica natural da sua vida. Se colocasse mais e mais a serviço do Senhor. E em último lugar, eu queria destacar nesse ensino de Jesus sobre serviço, que Deus concede àqueles que Ele escolhe, que eles possam servir a Deus com integridade,
concede o privilégio para que nós sirvamos a Ele com integridade de coração. Sabe por quê? Deus está olhando para o teu coração hoje. Deus está contemplando quem você é no reino. Deus está contemplando o que motiva você. Quais são as motivações que levam você a viver o Evangelho? Deus está olhando para o teu coração. Quando Jesus aponta que existe um na mesa que não está limpo diante dos outros, que existe um na mesa que é o traidor, Deus está dizendo que conhece. Olha o verso 18. Não falo a respeito de todos que estão aqui, todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Mas ele está dizendo: eu conheço aqueles que eu escolhi. Deus conhece a tua vida, meu irmão. A gente faz parte da igreja militante, a igreja que está aqui labutando até Jesus voltar, guerreando. E Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas motivações. Ele está olhando para você agora, para dentro do teu coração. Ele sabe qual é a motivação que você tem para o serviço cristão. Assim como Ele conhecia a motivação de Judas. Os discípulos estão até preocupados ali. Caramba, Ele está falando que um de nós vai trair. Quem será o traidor? Quem será de nós que vai trair? É interessante essa passagem porque eles estão na mesa depois que Jesus volta, e Jesus fala do traidor, e eles começam a conversar entre si. E aí, João, o escritor aqui, da carta, do Evangelho, ele está pertinho de Jesus. É aquele que está sempre com a cabecinha reclinada no peito de Jesus, é mais próximo de Jesus. E Jesus fala da traição, aí os discípulos começam a cochichar do outro lado da mesa. Aí olham para João, que está pertinho de Jesus. Pergunta a ele quem é. Aqui no texto, pergunta a ele quem é, João. Ficamos intrigados agora, quem é o traidor? João, pergunta a ele aí. Aí João vai: Senhor, quem é que vai trair? Ele não fala alto, não fala ali para. Fala só para João ali. João, é aquele que vai molhar o pão aqui no vinho junto comigo. Aquele que eu vou compartilhar, vou molhar o pão aqui junto. Esse que vai ter essa atitude, esse que vai ser o que vai trair. E os discípulos ficam confusos, achando que Jesus está falando alguma outra coisa, como falando da questão das ofertas, de pegar o dinheiro da bolsa e assistir os pobres. Mas Jesus está falando e revelando aquele que é mais íntimo, o que ia acontecer, quem era o traidor. Jesus quer que nós também, irmãos, sejamos servos íntimos, que conheçamos a sua vontade, conheçamos o seu querer para nós. Jesus quer que nós vivamos aquilo que Ele, na verdade, deixou para a igreja viver. A gente vê às vezes igrejas se dividindo por causa de disputa, igrejas se separando, rachando, porque há uma grande disputa dentro da igreja. Quando Jesus instituiu uma igreja onde um deve servir ao outro em amor e viver isso com intensidade, como aquilo que é um pilar da igreja, a diaconia. Eu tenho orado por nossa igreja, que a nossa igreja seja uma igreja de diáconos, uma igreja de servos o tempo todo, e a gente não perca essa visão, que nada nos tire o desejo de servir uns aos outros. Levai as cargas um dos outros, compartilhai. Existe uma diferença em eu pegar o Rodrigo aqui, por exemplo, e pular na carcunda dele e vamos lá, Rodrigo, me carrega. Mas a palavra diz: levai as cargas uns dos outros.
É para que o Rodrigo possa caminhar, levando, me ajudando nas minhas cargas e eu também ajudá-lo a levar a sua carga. Isso é ser igreja, uma igreja de servos, uma assembleia de servos. Nós precisamos cultivar e massificar isso no nosso coração. É um exemplo deixado por Jesus. E nós precisamos valorizar isso. A minha oração é que o Espírito Santo nos conduza a viver isso com intensidade, com integridade. Que não sejamos o nosso coração tomado como o coração de Judas. Que mesmo Jesus tendo amado, mas ele foi tão corrompido, e o coração dele se afastou tanto da essência do discipulado, da essência de ser discípulo de Jesus, que ele foi corrompido no seu coração. Que o nosso coração não seja corrompido, que nós sejamos, até que Jesus volte, servos fiéis, e entendamos que a nossa missão primária, principal, é servir uns aos outros no corpo de Cristo. Se a gente tivesse isso bem firme no coração, a gente não vai se desviar. A gente não vai permitir porque eu fiquei de repente chateado com o Luiz Carlos, porque tem alguma coisa que o Luiz Carlos fez na minha vida, eu fiquei chateado, e aí eu acho que eu deveria ser mais respeitado e honrado pelo Luiz Carlos. Eu acho que ele não me valorizou tanto, eu acho que ele não agiu tão bem comigo, que isso vai me levar para distante de Jesus, para distante do corpo de Cristo. Não, eu vou entender que eu estou aqui para servir o Luiz Carlos, embora às vezes ele possa até